O vídeo de hoje é uma temática muito importante e muito sensível na área da psicologia. Mas não é só para psicólogos, pelo contrário, esse vídeo é para pessoas que não são psicólogos e que não leram o código de ética do psicólogo, não têm noção do que é esperado de um psicólogo dentro de consultório. Então esse é um vídeo de conhecimento muito importante para vocês terem sempre em mente quando vocês forem consumir, seja conteúdo nas redes sociais, seja dentro do consultório com um psicólogo, seja reproduzir material de algum profissional. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa muito em nichos, né? A gente pensa muito na demanda que tem no mercado, porque a gente também é uma profissão, a gente também quer ganhar dinheiro e a gente também quer propor estratégias para determinado tipo de público para melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Então, quando você vai para o lado do marketing, do capitalismo e das redes sociais, quando você vai parar para pensar na possibilidade de você fechar uma população que você queira atender ali, você pensa muito nesse mercado, mas você também pensa muito no que essa população precisa e será que eu tenho instrumentos o suficiente, conhecimento suficiente para poder ajudar essas pessoas? Como, por exemplo, quero trabalhar com maternidade, então o meu nicho vai ser falar com as mães. Quero trabalhar com adolescentes, meu nicho vai falar com os adolescentes e com os pais desses adolescentes. Quero trabalhar com criança, qual a minha abordagem, enfim. E outro nicho, que vocês veem que é a pauta que eu trago muito por aqui, é a não monogamia e também a transexualidade. Qual que seria o meu nicho, qual que é a maior população das pessoas que eu abarco aqui? Tanto profissionais da área da psicologia, que vêm bastante para o meu Instagram, quanto também de pacientes e de pessoas que são da comunidade LGBT ou que se identificam de alguma forma em algum lugar da sigla. E quando a gente pensa em demanda, a gente vai tentar entender quais são as dores desse público para poder pensar em estratégias e em ferramentas para proporcionar algum tipo de serviço. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão iniciando a transição, elas ainda não sabem quais lugares elas podem procurar para poder fazer a hormonoterapia. Muitas iniciam a hormonoterapia sem o cuidado médico, né, com acompanhamento médico. Então é uma das questões que a gente tem que falar muito. A gente tem que falar de transfobia, de disforia, enfim, tudo que abarca esse público, eu vou trazer, que eu acho interessante, importante, instrumentalizar e trazer conhecimento. Beleza, isso é só o contexto do que eu queria trazer para vocês hoje. A reflexão é a seguinte: quando a gente pensa em rede social, a gente está pensando em ferramentas de marketing que é utilizado para poder vender alguma coisa. Uma ideia, um conhecimento, ou que vai transmitir algum tipo de valor, né? Ou então para chegar num serviço, digamos assim. Então hoje as redes são muito utilizadas como ferramenta de comércio, o que eu acho muito interessante por um lado, principalmente na área da psicologia, porque antes a gente ficava sempre cada um no seu consultório, no máximo numa clínica onde você ia no corredor, conversava com alguém, conhecia alguém, mas a rede, a internet é uma ferramenta muito potente de comunicação, né? Então a gente utiliza ela para trazer os nossos conhecimentos científicos, trazer as nossas vivências também e trazer o que a gente acha importante aqui. Agora, o grande lance é quem é essa pessoa que está por trás dessa rede social. Não é porque eu estou aqui postando e falando da minha vida que necessariamente vocês vão saber tudo que eu vivo. Da mesma forma que nem vocês também não vão ter noção de exatamente tudo que eu penso. Até porque a gente tem pouco tempo, é pouco espaço, né? A gente sente que tem uma intimidade maior quando o profissional ou quando a pessoa que está ali, influencer, e fala da vida dela, a gente se sente próximo. Eu também me sinto assim quando eu tô consumindo conteúdo de pessoas que falam também da vida delas e tudo mais. E é legal porque isso gera eu sou um ser humano, você também é um ser humano, então a gente se conecta em questões. E aí que você chega até mim. Até aí tudo bem. Agora, o difícil, que a gente tem que fazer um pente fino, é entender até que ponto um Instagram de fato que é utilizado como uma ferramenta profissional, se ele é utilizado de forma ética, se ele é utilizado de forma consciente e se ele está alinhado com a expectativa política, com a expectativa social, com a expectativa que envolve as questões dessa demanda, desse tipo de público que você está atendendo.
E aí aqui eu acho que entra muita questão que eu já falei bastante em algumas lives de e aí, Ângelo, eu sou LGBT, eu sou trans, será que eu procuro psicoterapia com uma pessoa trans também? Será que eu procuro psicoterapia com uma pessoa que seja LGBT? Será que eu procuro uma terapia de casal com um profissional que seja não monogâmico? Super válido, é muito importante colocar isso na balança. Quem vai decidir é o paciente. Não é porque a pessoa não é LGBT que ela não dá conta de atender o público, né? Ela estudando, ela estando inteirada nas pautas sociais, nas políticas públicas, nas questões que ela tem que trazer para a população como psicoeducativo, ela estando estudada, querendo acolher essa demanda e não gerando preconceito e discriminação, maravilhoso. Agora, independente do profissional, e pessoal, eu tô falando de forma geral, não é só terapia, não é psicologia, eu tô aqui falando da psicologia porque é o meu trabalho, mas qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de pessoa que vai usar a bandeira LGBT para tentar vender um serviço, vocês têm que ter muita noção de que tem o capitalismo por trás também. A gente não pode tirar isso como uma variável. Tá bom, Ângelo, já entendi, mas por quê? Por que você está dizendo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com os conteúdos que a gente vai adquirir, cuidado com os profissionais que atendem a gente, porque muitas das vezes eles não estão alinhados com o nosso pensamento político, eles não estão alinhados com as pautas e as demandas da população trans e da população LGBTQIAP+. Ele pode saber da teoria, mas talvez não condiza com a prática no dia a dia dele. Então é muito importante você ter cuidado com quem você vai, de fato, tá em consultório, né? É importante você fazer uma primeira entrevista, conhecer esse profissional, tentar entender um pouquinho como que ele é. Beleza, gostou? Aparentemente gostou? Tá legal? Vai lá, faz algumas sessões. Acredite na sua intuição. E não coloque o profissional, né, o psicólogo e os médicos e profissionais da área da saúde, de forma geral, num patamar como se eles fossem deuses. Nós somos seres humanos, a gente estuda, mas a gente erra, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra, a gente tem que tentar manejar de uma forma se não tá dando certo. Se a gente não consegue atender aquele caso, a gente passa para outra pessoa, a gente faz supervisão, a gente estuda. Nenhum profissional da área da saúde é perfeito. A gente erra, claro, né? A gente erra para aprender, é assim mesmo. Esse é a fluidez da vida, isso é a vida, né? A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os nossos acertos. Só que existem pessoas que vão criar conteúdos pautados apenas no ganho, pensando apenas no capital. E não necessariamente a pessoa vai sentir a dor e o sofrimento que é ser LGBT, né? Às vezes a pessoa não vai ter empatia o suficiente. E aí, pessoal, cuidado, né? Época, no meio do ano, que quando a gente vai comemorar, né? É o mês do orgulho LGBT e tudo mais. O que vocês percebem? Todas as empresas e todos os lugares vão pôr bandeira LGBT. Para você comprar isso, a gente chama o famoso pink money. O que é o pink money? É produzir material para a comunidade, da mesma forma que existe vários tipos de outros nichos, outros tipos de money. Por exemplo, né, agora tá muito famoso, tá todo mundo na pauta sobre o racismo, que o racismo é estrutural, então beleza, vou abrir uma empresa e na minha empresa eu só vou colocar modelos negros para poder pegar esse nicho de pessoas para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer, pelo contrário, a gente tem que incluir. É legal empresas que dão vagas para pessoas transexuais, é importante, mas não foque só nisso. Aprofunde, vai buscar que empresa é essa, como ela surgiu, né? Qual que é a pauta política dela, quais são as missões, os valores. E a gente consegue pesquisar e usar a ferramenta do Google. Ai, Ângela, mas eu tenho preguiça e tudo mais, eu vou porque alguém me indicou. Tá bom, escolha sua, livre-arbítrio, beleza. Mas quando você descobrir, a partir do momento que você descobre que aquela pessoa, que aquela instituição, que aquele PJ não representam causas que você acredita, e você continua consumindo, aí já é questão sua. E, gente, é muito fácil a gente cair no pink money, muito fácil. Eu adoro a bandeira LGBT, eu adoro as cores. E aí, quando tá naquele mês, a gente tá empolgado, a gente quer comprar, a gente quer gastar. E eles falam, nossa, que legal, aqui é inclusivo, porque tem uma bandeira gay, porque tem tal coisa. Será? Então, é isso que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, né? Quando vocês forem escolher um profissional que vai atender vocês, tenta pegar comentários de outras pessoas que já foram atendidos por eles. Tenta ir no Google, ver se tem alguma avaliação do Google, da empresa, do profissional.
vá em alguns atendimentos, observe, tenha pensamento crítico, sempre tenha pensamento crítico. Peço desculpas se o vídeo ficou muito grande, mas eu achei uma pauta muito importante de ser dita, que é algo que vem marinando muito tempo aqui dentro de mim, já que é uma pergunta que as pessoas fazem muito, e aí, vou para um profissional LGBT ou não? Então, assim, busquem, pesquisem, tá bom? Tenham um raciocínio crítico. Até a próxima!